Irmãos, dando continuidade ao estudo que nós já tínhamos feito, vamos adentrar o fato de nós compreendermos mais um pouco de Yahshua ser Pai. Esse estudo vai linkar totalmente aos estudos que nós já fizemos lá atrás, ok? Então, se você está vendo esse vídeo em outro momento, a paz de Yahshua seja contigo, com a sua família, e aqueles que verdadeiramente entendem isso, que Yahshua te conceda a dupla honra. Dupla honra, tá bom? Assim seja. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, capítulo 3, no versículo 12. Ele fala assim, Filipenses 3, versículo 12. Não é que eu já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço, pois que também já fui alcançado por Yahshua Mashiach. Irmãos, não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto. A vocação do alto. Vocação é uma eleição. O que ele está falando, vocação do alto? Ele está falando assim, porque eu vou participar agora daqueles que são eleitos. É isso que ele está querendo dizer. Vocação do alto, que vem de Yahweh em Yahshua Mashiach. Que vem de Yahweh, mas nasce de quem? De Yahshua. Aí, Paulo, ele já sabia. Tanto é que Paulo ele foi para o terceiro céu. Ele conta em 2 Coríntios, capítulo 12, ali a partir do versículo 1, ele fala até na terceira pessoa. Havia um homem que há 14 anos ele foi ao terceiro céu. Ele fala desse jeito. E ele se remete a ele mesmo. Por que ele foi ao terceiro céu? Porque também Masha foi a um lugar que ele viu o reino celestial. Irmãos, isso tudo é tremendo. Então, para Masha conseguir direcionar o povo e entender o que ele teria que fazer, Ial precisou mostrar para ele. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo. Para Paulo conseguir instruir os irmãos e ele permanecer firme durante todo esse tempo, escrever as cartas, se orientar para trazer para nós hoje esse ensinamento, porque nós estamos aqui cumprindo também uma missão. Assim como Yahshua veio cumprindo uma missão, aqueles que são filhos de Yahshua também vêm cumprindo uma missão. Isso, irmãos, é uma visão celestial. Então, se você não tiver com a sua visão espiritual aberta, você não vai conseguir entender isso. Então, eu estou falando para aqueles que são filhos de Yahshua. Lembrando que é só 144 mil, irmão. Exatamente. Lembrando que é 144 mil, viu? Filho de Yahshua é número contado, é 144 mil. Então, vamos lá. Lá em cima, já existiu 144 mil e ele já desenvolveu funções. Quando o Masha, ele chega lá e ele vê tudo aquilo que Yahweh proporcionou para ele ver, ele já vê algo em funcionamento. Ele não vê algo, ele viu um templo aqui fechado, ele viu ali os negócios como ia ser feito, tudo assim organizado, sem funcionamento. Não. Ele viu funcionando. Ele viu o céu funcionando. Entendeu? Para quando ele desce colocando, e Yahweh fala para ele assim, olha, somente os filhos de Arão poderá ser o quê? Ele já falou assim que o sacerdote seria, o sumo sacerdote seria Arão. O sumo sacerdote seria Arão. Porque fala assim, ó, e Al fala com ele assim, olha, faz conforme tu vê isso aqui em cima. Isso. Conforme. Arão é o sumo sacerdote. Isso. Tá? E os filhos deles serão sacerdotes. Isso. Então, quer dizer, o sumo sacerdote todo mundo sabe que é Yahshua. O sumo sacerdote é Yahshua. Né? Então, quer dizer, Yahshua é o sumo sacerdote. E aqui está falando que Arão, os filhos de Arão seriam os sacerdotes. Então, quer dizer, consequentemente, os filhos de Yahshua seriam os sacerdotes. Exatamente. Entendeu? Porque não tem como, vamos supor, se ele viu uma coisa lá em cima, ele poderia ter chegado e falado assim, Arão, olha, você vai ser o sumo sacerdote. Você escolhe da tribo de Levi, alguns aí que você gostar mais. Não seria assim, irmão, se não fosse o filho. Mas ele está falando assim, ó, tem que ser filho. E isso tudo porque ele teve uma visão. Ele viu lá em cima isso acontecendo. Por isso ele colocou Arão como sumo sacerdote, como uma representação de Yahshua. E isso está em Êxodo 25:40. Yahweh falando para Masha,
fazes tudo conforme eu te mostrei aqui em cima no monte. Ele não faz nada diferente. Então ele viu tudo funcionando. Por que o templo, viu a formação do templo, viu quem poderia entrar no Santo dos Santos, viu quem poderia entrar no santo lugar. Tudo isso ele viu, irmão. Exatamente. E por que isso? Porque precisava direcionar o povo para um caminho. Isso. Naquilo que era já projeto de Yahweh. A mesma coisa foi também com o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Ele também foi ao terceiro céu, para poder também entender aquilo que ele iria ganhar. Quando Marcha viu 144 mil. Mas a gente vê que em Apocalipse 12, 1/3 dos anjos foram seduzidos. E quando se trata anjo, fala daqueles que saíram de Auschwitz. E nós vamos ver esse detalhe aqui hoje. Fala daqueles que saíram de Auschwitz. Ou seja, aqueles que são celestiais são anjos eleitos. E isso está nas escrituras. Os irmãos, uma coisa que tem que ser tratada, muito falada agora, irmão, é o seguinte, olha, muitos irmãos acham que vão colocar que a guerra de Satanás é com Yahweh. Muitos irmãos pensam isso. Muitos irmãos no meio de Yahweh e Yahshua. A guerra de Satanás, irmãos, não é contra Yahweh. Você tem que prestar atenção, porque não é contra Yahweh. Porque Yahweh que o criou, Yahshua também criou, né? Mas vamos colocar assim, Yahweh é o supremo. Porque Yahweh ele só ornamentou o projeto. Isso. Porque conforme a gente vê Provérbios 8, Yahweh ele tem um projeto. E Yahshua é o mestre de obra. Tanto é que ele fala que ele é o mestre de obra. Isso está em Provérbios 8. Então os irmãos têm que entender que a guerra de Satanás é contra Yahshua. Exatamente. E quando ele fala que Satanás seduziu 1/3 das estrelas do céu, está falando que seduziu 1/3 dos filhos de Yahshua. Tá entendendo? Não é os 1/3 das estrelas do céu que não. Os irmãos têm que abrir a visão espiritual. Exatamente. É 1/3 das estrelas do céu, filhos de Yahshua. Porque todas as escrituras conversam com a gente com códigos. E através da chave de Davi, que está em Isaías 22, linkando a Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, a carta a Filadélfia. Ele mostra que essa igreja tem a chave de Davi. Ok? Então esses dois links de Isaías com Apocalipse, mostrando que são a mesma pessoa. É uma profecia que se remete a Filadélfia, juntamente com Yahshua. Então toda vez que as escrituras mostram Yahshua, mostra também os 144 mil. Na maioria das vezes. Tá? Inclusive, pontos das escrituras mostra o número 144, uma quantidade de 12 vezes 12, que dá 144. A gente vai ver 72 isso. Antiga Aliança. 72 Antiga Aliança, 72 da Nova. Tudo isso. 12 mais 2. Irmão, é tremendo demais. Tudo isso. Sabe, quando você pega um contexto geral, você vê que tudo linka para Yahshua e para os 144 mil. Exatamente. Tudo link. Você pega a muralha lá de Yahshua Celestial, é 144 Exatamente. mil. A cidade, 12. Irmãos, é tremendo demais. Quando a gente pega Eclesiastes 1:9, fala que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi feito antes voltará a fazer. Essa tradução está em Al-Shalan. Eclesiastes 1:9. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi feito antes voltará a fazer novamente. Ou seja, o apóstolo Paulo também fala sobre esse ponto. Fala que o que é hoje é sombra do quê? Saberia divino. De tudo aquilo que viria. Mas ele conseguia ver com clareza? Não. Ele falava que era como um metal polido. Você não consegue ver com claridade, mas era a semelhança. Ou seja, mostrando que era a sombra do que iria acontecer. Então não tem nada de novo. Nada de novo. Não tem nada de novo. Os irmãos estão falando que a tribo de Judá vai ser sacerdotes. Se ela não foi antigamente, se ela nunca foi, então ela nunca vai ser. Então isso já se contradiz. Até porque a tribo de Judá foi a tribo que totalmente se voltou para a idolatria. Para idolatria, recusando o Mashiach. Foi eles que recusaram o Mashiach. Entendeu? Só que a gente tem que entender que a herança de Yahweh é Jacó. Quando se fala de Jacó, fala das 12 tribos de Israel. Os 144 mil é as 12 tribos de Israel, o complemento de todas elas. Só que nós temos filhos infiéis, tem a apresentação dos filhos fiéis e dos filhos infiéis. E é esse o segredo das escrituras que nos faz ver verdadeiramente agora quem somos, irmãos. Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, Isaías 14, 24. Vamos ler lá. Quero falar do projeto de Yahweh. O que está escrito aí, irmão?
Isaías 14, 24. Isaías 14, 24. E ao dos exércitos jurou, dizendo: certamente o que projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Aquilo que eu decidi o quê? Se realizará. Ou seja, o projeto de Yahweh. Então, é o projeto. Tá Quer dizer vendo? que ele tem um projeto. Ele tem um projeto. É. Você viu aí, né? Ele tem um projeto. Ou seja, abre agora lá em Provérbios 8. Vamos lá em Provérbios 8. Apocalipse 14, ele fala: o meu projeto vai se realizar. Você está falando 22? Provérbios 8. O mundo do seu mestre de obra? 30. Isso. Fala assim, ó. Vou ler do contexto geral. Fala assim, ó. E Yahweh me criou, primícia de sua obra. Aqui está falando da sabedoria. E Yahweh me criou, primícia de sua obra, os seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida. Aqui fala estabelecida porque está falando de sabedoria. Mas é Yausha. Desde o princípio, antes da origem da terra, quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra, nem a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, eu estava lá. Quando traçava as abóbadas da terra sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando enchia as fontes do abismo, quando punha limite no mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentava o fundamento da terra, eu estava com ele. Eu era como seu mestre de obras. Seu mestre de obras. Eu era seu encanto todos os dias. O tempo todo eu brincava na tua presença, brincava na superfície da terra. Encontrava minhas delícias entre os homens. Ponto. Aqui é tremendo. Aqui, irmãos, eu vou falar para você assim: encontrava minhas delícias, ou seja, ele se deliciava em estar com aqueles que são seus. Com os homens. Agora, quando nós, com homens, aí você tem que como entender. assim? Peraí, Isso que nós estamos falando antes de Gênesis. Tá Isso vendo, aqui é irmão? antes de Gênesis. Isso aqui é antes, é muito tremendo, porque isso aqui nada estava criado, irmãos. Antes de criar a terra. Antes de tudo ser formado, ele se delicia. Pera aí. E nós estamos falando de milhões e milhões de anos atrás. Não é de 6 mil anos atrás, não. São de milhões e milhões de anos atrás. Então nós temos que entender que esses segredos estavam ocultos para nós, irmãos. E está vindo agora, no final, para a gente entender quem somos e porque nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando de onde nós fomos tirados, irmãos. É isso que nós queremos passar para vocês. E quando nós pegamos esse entendimento, é para os irmãos ver com claridade que nós éramos os 144 mil lá em cima. Só que Satanás, ele veio, seduziu um terço. E foi lançado, foi trancafiado. Está em Judas. Ok? Foi trancafiado. Está em Judas. Os anjos que perderam a primazia. A primogenitura. A primazia é a mesma coisa que primogenitura. A mesma condição de Esaú. Esaú fez o quê? Vendeu a sua primogenitura por uma refeição. Em Hebreus fala por uma refeição. Hebreus 2. Né? Hebreus 12. Por uma refeição. Não tenhais no meio de vós pessoas como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por uma refeição. Por que ele está falando por uma refeição? Pelo desejo da carne. Ok? Então, remetendo totalmente direcionado que nós temos uma primogenitura. Ok? Então tá. Por isso que quando nós analisamos agora as escrituras, falando de nós em período antigo, a gente vai na carta de Filadélfia. Na carta de Filadélfia, ali quando você lê do versículo 7 ao 13, você vai ver que fala assim, ó, principalmente no versículo 8, se eu não me engano. Versículo 8 ou 12. Eu vou ler ela porque essa passagem é muito tremenda. Pode ler. Ela toda ou só fala? Não, pode ler ela toda. Assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, assim diz, o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Aquele que tem a chave de Davi. Para aí. Ele está falando para a igreja de Filadélfia, né? Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi. Olha aqui, irmãos. Você está vendo como é que a escritura fala por si só? Aqui fala que tem a chave de Davi. Agora, olha aqui. Agora olha ali para você ver. Como é que é o link perfeito. É assim que estuda a escritura. Não é pegando um contexto pequenininho aqui falando assim, agora é esse aqui, não. Aqui tá falando isso aqui e vai falar mais sobre a chave de Davi. Chave de Davi. Ó. Versículo Isaías
22, versículo 20. Versículo 20. Naquele mesmo dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Isso aqui é uma profecia, tá? Esse aqui eram os dois servos do rei Ezequias. Eram os dois servos. E foi tirado de um servo e foi passado para o outro, porque o outro foi encontrado indigno. Infiel. Tá? É uma proposição de Yahshua diretamente. Agora presta atenção. Versículo 21. Vesti-lo-ei com tua túnica. Ele está tirando de Eliaquim e passando para... tirando de Sebna e passando para Eliaquim. Depois de ler Isaías 22 completo. Representação de tirando de Satanás, passando para Yahshua. Ok? Porque os dois estavam ali juntos. Só que Yahshua que criou Satanás. Porque isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e diante. Tudo foi feito por ele e para ele. Tanto as coisas celestiais como as coisas terrenas. Principado, potestade. Tudo foi feito por ele. Por quem? Por Yahshua. Por que foi feito por Yahshua? Porque em Provérbios capítulo 8, a gente acabou de ver que ele é um mestre de obra de Yahshua. E Yahshua falou para ele assim, ó, tá aqui o meu projeto. Esse aqui é o seu plano para você fazer tudo para você e por você. Tremendo demais. Isso aí, irmão, não é adorar Yahshua. Não é adorar Yahshua. Isso não é adorar Yahshua. É o pai entregando um honra para um filho. Para um filho. É como se falasse assim, meu filho, toma aqui um presente, vou te dar a terra como presente. Vou te dar a terra. Aqui, ó, só que vai ter que criar ela. O Yahshua, ele é unigênito. Exatamente. Sabe? Você sabe aquele amor que você tem pelo seu filho? E Yahshua tem um amor 10 milhões de vezes maior pelo filho dele. E Yahshua tem 10 maior do que pro filho dele. Tremendo. Entendeu? Então ele dá isso pro filho dele. E mostrando que agora, vamos lá. Chave de Davi. Porém nas suas mãos as tuas funções. Agora Yahshua está tomando o reino todo. Aí os irmãos começam a entender por que Satanás tomou raiva de Yahshua. Presta atenção. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalá. Quem vai ser pai? Yahshua. Não está falando de Yahweh aqui. Está falando de Yahshua. Está falando do servo que foi substituído. Ele será pai para os habitantes de Al-Shalá e para a casa de Yaldá. Presta atenção. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave de Davi. Esse que está recebendo a chave de Davi é o mesmo que está falando da chave de Davi em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. Versículo 1. Versículo não, versículo 7. Versículo 7. É o mesmo, mostrando que é os dois a mesma coisa. Então está falando aqui que ele é pai e ele que tem a chave de Davi, e está falando para Filadélfia, vocês têm a chave de Davi. E é tão tremendo e fala assim, ó, assim diz o santo, o verdadeiro. O santo, o verdadeiro. E Yahshua, que tem a chave de Davi. Não é Jesus Emmanuel. Quando você remete aqui falando que é Yahshua. Por-lhe-ei sobre os ombros as chaves de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Aí fala aqui. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. E então, fecha, ninguém abre. Que abre, ninguém mais fecha. Ninguém mais fecha. E fechando, ninguém mais abre. Ninguém mais fecha. E ninguém mais abre. Porque uma vez que ele fez, ninguém mais põe a mão, irmãos. Olha que tremendo. Aí fala. Cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Será trono de glória para a casa de seu pai. Presta atenção. Nele suspenderão toda a glória da casa de seu pai, os seus rebentos e os seus ramos. Lembrando da videira, da oliveira, com os seus ramos. Correto? Todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Nesse dia, palavra de altos exércitos, será removida a cavilha cravada em lugar firme. Ela será cortada e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Yahweh falou. Aqui é exatamente a representação de que aqui em outras traduções fala que foi um prego firme na parede, ok? Na tradução tradução transformadora. Transformadora mostra que Yahshua, que é esse pai que recebeu honra como o servo que tirou tudo do outro servo e passou para ele. E ele que tem a chave de Davi, agora, ele é suspenso. Uma representação do madeiro, ok?
o madeiro que é suspenso e ele é cravado no lugar firme. E todos que estavam com ele firme, fez o quê? Caiu. Por que caiu? Porque a missão de Yahshua foi trazer honra para sua família. Foi trazer honra. Olha aqui para vocês verem, ó. Na tradução Nova versão transformadora. Nova versão transformadora, para trazer um entendimento melhor, Isaías 22, versículo 24. Diz assim, ó: a família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Porque Yahshua, ele teve que trazer honra para casa dele. E fala que tanto a prole também como seus descendentes receberão a honra do Pai. Esse aqui, meus irmãos, é a primeira condição que nós analisamos, que Yahshua, linkando a chave de Davi que está sobre ele, linkando lá na frente, em Apocalipse capítulo 3, mostrando que Filadélfia saiu nessa honra, recebeu essa honra de Yahshua. Vocês estão entendendo? Recebeu essa honra de Yahshua. Agora, quando a gente pega agora em Isaías 51, o que fala lá? Isaías 51. Primeiro. Ouve-me vós, que está à procura de justiça. Sim. Vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que for estalhado, e para a cova que fosse extraído. Exato. Aí, ó. Olhai para a rocha, de onde fostes talhados ou tirados. Mostrando que essas pedras que saíram de Yahshua. Tô trazendo agora e vou trazer um entendimento. Yahshua, ele traz honra para a família. Como um prego firme, ele foi fincado na parede, por Ial. Ok? Só que Ial agora falou assim, eu vou tirar esse prego firme e ele, com a sua prole e a sua descendência, vai cair. Ou seja, ele vai ser lançado por terra. Ok? Para fazer uma missão. Para uma missão. Então, tanto Yahshua como os filhos, eles saem para essa missão. Está escrito assim, ó, Isaías 22, 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. E aqui está falando o quê? Quando aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Pronto, fez um link direto com a profecia, mostrando que aqui é a mesma pessoa, é Yahshua. E mostrando ainda, só um detalhe, no versículo 21, fala assim, ó, vesti-lo-ei com a sua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porém nas suas mãos as suas funções. Ele está tirando de um servo e passando para o outro. Depois os irmãos pegam Isaías 22 e lê ele completo. Que aqui é a representação dos dois servos. Servo Sebna e Eliaquim. É a representação de Satanás e Yahshua. Está tirando de Satanás e passando para Yahshua. Aí ele fala assim, olha, vou ler o versículo 20. Naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei com a sua túnica, cingi-lo-ei com os teus cintos, porei nas suas mãos o quê? As suas funções. E ele será pai para os habitantes de Yalxalã e para a casa de Yaldá. Aí fala, por-lhe-eis sobre os ombros a chave de Davi. Está falando que é Yahshua. Porque aqui, Yahshua está falando para Filadélfia assim, assim diz o santo e verdadeiro. Ele está falando dele. Um link mostrando com as escrituras que a chave de Davi que está sendo representada aqui é Yahshua. Por isso que ele fala, falei dele, pai para Yalxalã e para Judá. Ele está falando assim, ó, os dois povos que antes lá atrás foram separados por causa de Roboão. Roboão separou o povo, né? Filho de Salomão. E as duas nações foram dispersas, nações do norte e nação do sul. Aí era nação de Ialdim, que eram os Ialdins, e a nação de Israel, que depois virou o quê? Por causa de Jeroboão, e Jeroboão não quis que eles fossem mais
levar o sacrifício, não falou assim, não vou deixar eles irem lá levar o sacrifício lá para Roboão, não, porque senão Roboão eles vão querer servir Roboão novamente. Então eu vou deixar eles aqui mesmo. E Roboão nisso mudou até o nome. Ficou agora Samaria. Mas para os irmãos entender o contexto, tá? Então agora ele está falando, eu vou ser pai para Yaushalam e para Judá. Por quê? Ele está juntando os dois povos novamente. Isso é uma profecia que Ezequiel também falou em Ezequiel 37. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque a gente linkou diretamente aqui. Tá vendo? Yausha sendo pai, porque ele falou para Filadélfia com a chave de Davi e mostrando que aquele servo que recebeu a chave de Davi vai ser pai para Yaushalam e para Judá. Isso tudo, irmãos, é muito difícil de você entender. Tem que fazer o estudo. Mas é só com o espírito de aula. Nós não estamos aqui um dia, 2 dias, não, irmão. Isso aqui já é de tempos. Faz Agora, um ano. agora continua. Aí fala assim, ó, conheço tua conduta, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que afirma e dizem não são, pois mentem. Forçarei que venha e prostro a teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo. Segura com firmeza o que tens, Venho logo. para que ninguém tome tua coroa. Venho logo. Segura com firmeza o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aí eu te pergunto, pô, você tem, irmão, uma coroa. Que coroa é essa? Será que eu ganhei aqui nessa vida? Não é, irmão, é de tempos antigos. Exatamente. Essa coroa é de tempos antigos. A palavra, ela não ia colocar uma coisa aqui simbólica, não. Que você já tem. Por quê? Porque se Iau é rei, aqueles que saíram de Iau são príncipes. Vamos supor, são reis também. E só é quem é rei que tem coroa. Só quem tem coroa é quem é rei. Exatamente. Tá entendendo? Olha só que tremendo. Então, peraí. Você tem coroa. E saiu de Yausha. Saiu de Yausha. É, Quanto ao de Yausha, vencedor, não, de Yausha. de Yausha. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo de Iau. E dali nunca mais sairá. Pera aí. Irmão, tá vendo nos detalhes? Dali nunca mais sairá. Por quê? Porque uma vez já saiu, irmão. Saiu para vir para cá, para cumprir essa missão. Entendeu? Por isso que fala, dali nunca mais sairá. Entendeu? Viu, irmãos? É tremendo Porque demais. como você tem algo sem saber que você tem. Aí fala, a promessa para você na sua era fala assim, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Pera aí, como que eu tenho uma coisa que eu nunca sei que se eu tinha? Aí fala, ao vencedor farei dele coluna no templo do meu Iau e nunca mais sairá. E dali nunca mais sairá. Pera aí, então Mostrando quer dizer que eu já estava lá? Saiu, mostrando que uma vez já saiu. Ou seja, já estava lá. Linkou diretamente lá em Provérbios 8, falando assim que Yausha se deliciava com os homens. E ali você vê quem é aqueles homens. Entendeu, irmãos? Entendeu? Ali você vê quem é aqueles homens. Isso é muito tremendo. Sabe por quê, irmãos? O irmão tem que entender que é o seguinte: Yausha sabia que ele era filho de Iau pela palavra. Pela E palavra. pelo Espírito. Entendeu? Ele não, tipo assim, não foi um milagre que precisou e Iau apareceu para ele e falou assim: você é meu filho, não, é pela palavra. Ele lia. É pela palavra. Entendeu? E hoje é a mesma coisa que nós fazemos. Nós falamos que somos filhos de Yausha, é pela palavra. É por isso que o apóstolo falou assim que era loucura. Era loucura. Era loucura o entendimento. Se ele trouxesse, ele orava e pedia ao Pai que abrisse portas para a pregação do Evangelho do Reino. Porque, irmãos, tudo que nós estamos falando aqui é loucura para o homem natural. É loucura. O homem natural não consegue. Vocês estão querendo dizer então que vocês são anjos que vieram do céu? É isso, irmão. É isso mesmo. Nós somos aqueles que estão tendo entendimento agora, são aqueles que vieram exatamente de um lugar que não é esse. Por isso que quando a gente pega Salmo 137, nós falamos que estamos tristes. Nós falamos que estamos tristes. Nós vimos ali literalmente que estamos tristes. E lembrando outra coisa também, que a palavra fala, né? Paulo fala sobre o segundo Adão. Sobre o segundo Adão. Vai chegar lá? Nós vamos até falar disso agora. Agora? Não, é só porque eu quero linkar aqui no fato de, primeiramente, lá de Isaías 9. Vamos lá ver? Isaías 9. Isaías 9, a promessa de Davi fala assim, ó. 9, versículo 5. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Você está entendendo, irmãos? Esse menino recebeu poder sobre os seus ombros. E você vê que a chave de Davi está nos ombros. Está nos ombros. E nós vamos falar disso. E essa parte de falar das pedras mesmo, nós vamos falar no outro vídeo, não é agora não. Aí fala assim, ó. Lhe foi dado este nome.
qual foi dado este nome? Em outras traduções falam assim, ó, e ele será chamado de, tá? Conselheiro maravilhoso, Ial forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Aqui não tá falando de Ial, irmãos. Tá falando de Ialcha. O menino nasceu. Ial não nasceu. Quem nasceu foi Ialcha. Então aqui tá falando literalmente de Ialcha. E a palavra fala Pai para sempre. Você está entendendo? Pai para sempre. Pai para sempre. Aí quando a gente pega, por que fala aqui Pai para sempre? Porque literalmente, uns são gerados e outros são criados. Os que são gerados saem dele. Sai dele. Como assim, irmão, sai dele? Sai dele. As pedras no peito do sumo sacerdote eram colocadas no peito para mostrar que era dele. Era no peito do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Arão. E lá em cima, quem que é o sumo sacerdote, irmãos? Ialcha, que carrega no peito os seus filhos. A representação das 12 tribos de Israel no peito é a mesma representação que já existia lá em cima. Agora, quando a gente vai em Isaías 51, versículo 1, o que diz lá? Olhai para rocha. E rocha, os irmãos têm que entender que é Ialcha. É Ialcha, ainda fala assim, ó, vós que procurais por justiça. Olhai, vós que procurais a Ial. Procurais por justiça. Olhai para a rocha, de onde vocês foram tirados, talhados. Isaías 51, versículo 1. Ou seja, essas pedras que está no peito do sumo sacerdote, que é a representação de Êxodo 28, ok? Elas são tiradas de uma pedra só. Porque Ialcha é uma pedra que sai de Ial. Ial gerou ele. E ele gera outros. Entende isso? Ial gerou Ialcha e Ialcha gerou outros. Nós somos unigênitos de Ialcha. Viemos num corpo, irmãos, isso tudo é loucura. No corpo, para nós vermos quem somos hoje. E pela palavra. Assim como é por isso que as profecias estão, irmãos, estão ficando cada dia mais nítidas para nós. E nós estamos trazendo para os irmãos o entendimento por que Ialcha é pai. Eu não estou falando simples que Ialcha é pai, como a gente já frisou. Ialcha não é pai da humanidade, irmão. Ialcha não é pai do mundo. Não estou falando que Ialcha é pai. Ial que é pai de todos. Entendeu? Mas todos descendem de um só. Tanto é que Ialcha não se envergonha de chamar eles de irmãos. Ele não está falando para os seus filhos, não, porque ele não veio se ocupar com anjos, não, irmãos. Ele não veio se ocupar com anjos. Então, apóstolo Shaul, ele já sabia disso. Abre aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Apóstolo Paulo já sabia disso, né? À toa que ele foi para o terceiro céu, ele viu. E ele, por isso que ele fala assim, uma vocação. Que ele queria ser parte desses eleitos. 15, versículo 45. Tinha que ler? Pode ler. Ó, se há um corpo... É o versículo o quê? 45. Mas vou ler um pouquinho mais atrás. Ó. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi dado uma alma vivente. O último Adão... Quem é esse aqui que está falando? Esse aqui é o Adão carnal. O Adão aquele que foi criado lá na foi terra. Criado. Tá? Isso. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Isso. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é natural. O espiritual vem depois. Que vem na terra depois, irmãos. Porque ele já foi criado muito tempo antes. Mas o que vem na terra primeiro vem o carnal. Primeiro vem o carnal, ele é criado. Depois vem o espiritual. É depois que vem. O primeiro homem é tirado da terra, é terrestre. Tirado da terra, do pó, criado. Do pó da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Isso. Tal foi o homem terrestre, tais serão também os homens terrestres. Porque então, já que Adão é o homem terrestre, aqueles que saem dele é terrestre. Aqueles que são filhos de Adão nascido de mulher é terrestre. Tal foi o homem celeste,
tais serão também os celestes. Então aquele Adão que é celeste tem filho celeste, assim como Adão terreno tem filho terreno. Exatamente. Entendeu? Isso aí não é nítido. Né? Adão é pai de muitos, não é pai de todos. Adão é pai de muitos, terrestre, do pó. E Auxa é pai de muitos. Muitos assim, 144 mil. Então, se não fosse essa tipologia, por que compara o primeiro Adão com o segundo Adão? Exatamente. Qual seria a comparação? E por que fala que está tudo se fazendo novamente conforme era lá em cima? Entendeu? Tipo assim, se não for falar que Auxa é pai, que Auxa é pai de 144 mil, por que compara o primeiro Adão com o segundo Adão? Por que tem essa comparação? Entendeu? Se não falar que ele é pai, porque Adão é pai de muitos. Entendeu? Adão é pai de muitos. Consequentemente, se o segundo Adão, se é uma comparação do primeiro, é pai de muitos também. Exatamente. Entendeu? E quando a gente fala muitos, irmãos, são 144 mil. Adão é pai de milhares e milhares. Mas Auxa é pai de muitos, 144 mil. Entendeu? E é pela palavra. Não é coisa da cabeça da gente. Entendeu? Não é pensar assim, vou falar agora que Auxa é meu pai. Não é, irmão. A palavra fala por si só. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, versículo 50. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Ial, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um segredo, nem todos morreremos. Ele viu os irmãos com que ele iria. Ele chegou lá e falou assim, pô, peraí, tem um texto que foi seduzido aqui. Então significa que tem vaga pra mim. Tem vaga pra mim. Tem um lugarzinho aqui pra mim. Que gente aqui perdeu o coroa aqui nesse lugar. Então tem vaga. Por isso que ele fala dessa loucura, irmãos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, ao som da trombeta, ao som da trombeta tocará. Aí ele fala dos passos. E os mortos, o que? Ressurgirão incorruptíveis. Porque aqui está falando para aqueles que morreram, que adormeceram. Era de Esmirna. Que morre, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso é promessa para Esmirna. Mas quando ele fala nem todos morreremos, ele linkou os dois grupos, tanto Esmirna como Filadélfia. Nem todos morreremos. Ele está falando, porque nossos irmãos não vão morrer. É porque Esmirna também não morre. Esmirna dorme. Esmirna dorme. Mas é o fato de falar assim, ir para a terra, né? Tem que passar pela situação como Auxa passou. Né? Então por isso que fala assim, olha, vós que olhai, vós procurai por justiça, olhai para rocha, que é Ial, de onde vocês foram talhados. Olhai para a cova, de onde vocês foram tirados. Ou seja, nós saímos para fora do acampamento participando da humilhação dele. Quando fala nós saímos para fora do acampamento, está querendo dizer que nós estávamos lá em cima e na mesma condição de ter uma posição, de ter os direitos de filho, de estar no lugar aconchegante. Igual Jó. Jó perde tudo, mas depois é restituído para ele 2 vezes mais. E Jó é tipologia exata de Filadélfia. É tipologia exata. Porque fala assim, tira tudo dele, só não tira a vida. Só não tira a vida. Por quê? Por que eu falo só não tira a vida? Porque a tipologia, tudo, meus irmãos, é uma representação para nós entendermos quem somos. Então, nós estamos buscando mostrar para os irmãos com esse contexto que Auxa, ele nos gerou dele. Nos gerou dele. E quando nós trouxermos o estudo das pedras, os irmãos vão ver que nós somos as pedras que saiu dele. Entendeu? E essas pedras é a representação da cidade. Essas pedras é a representação da noiva. Os 144 mil, eles são noiva. Eles são as pedras. Eles são o quê? Os irmãos. Eles são também filhos. Os 144 mil não é humanidade. Não é humanidade. Não é humanidade. Não é humanidade. Agora, para a gente finalizar, vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Trazer o entendimento de Hebreus. Eu não posso ler um pedacinho de Hebreus e falar que não, irmão. Aqui é uma condição da era de Esmirna e que Auxa, ele veio se ocupar com esses. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, versículo 10.
Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos agora. Peraí. Se para ele todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos agora. Peraí. Muitos filhos. Tá. Muitos filhos. Agora, levar-se à perfeição por meio de sofrimento. O iniciador da salvação deles, Yahshua. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, que é Yahweh. Razão porque não se envergonha de os chamar o quê? Irmãos. Dizendo. Aí tem que continuar, irmãos. Não pode ficar só aqui não, tem que continuar. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Peraí, se em cima ele está falando, não me envergonhe de chamar teus irmãos, ele fala, anunciarei o teu nome a meus irmãos, peraí. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que vai anunciar Ial para os irmãos que Ial deu para ele. Vamos continuar para ver? Olha aqui para vocês verem. Anunciarei o teu nome a meus irmãos em plena assembleia. Apocalipse 14. Na assembleia ali estarão 144 mil cantando um cântico novo. Apocalipse 14. A plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Ele está falando, irmãos, literalmente. Ele conquistou Esmirna, que são aqueles filhos adotivos. Lembra da oliveira mansa e da oliveira brava? E vai ser cortado alguns das oliveiras mansas para ser enxertado a oliveira brava. Vai ser enxertado. Esses que é cortado é aqueles que 1/3 que Satanás levou. 1/3 e fora que vai ser cortado aqui também. Porque aqui fala, guarde que tem porque ninguém toma do coroa. E se, então alguém vai perder a coroa. E se fala se tem vencedor, porque tem perdedor. E não vencedor. Então vai perdeu lá em cima e perdeu aqui embaixo. Agora, continuando. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso, por que fala tem em comum carne e sangue? A gente viu que o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, existe corpos terrestres e corpos celestes. Mas ele tem em comum o quê? Carne e sangue. Carne e sangue. Por isso também ele participou da mesma condição. Quem? Yahshua. A fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Uma carta, uma direção para Esmirna. Aí ele fala, pois não veio se ocupar com anjos. Ele não veio se ocupar com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Ele está falando assim, com a descendência daqueles que são filhos da terra. E são filhos nascidos de mulher. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. Aos irmãos quem? Esmirna. Ele está falando deles. Para ser em relação a Ial, sumo sacerdote, compassivo e fiel, para expiar assim o pecado do povo. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Aí quando você pega a carta de Filadélfia, guarda o que tem para que ninguém tome a coroa. Não é? Fala só, porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação. Em outras traduções, da hora da tribulação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Mas ele vai livrar alguns habitantes da terra. E ele está chamando de irmãos aquele que ele conquistou, porque ele não veio se ocupar com anjos. Irmão, mas você está falando que nós somos anjos? Então, nós somos anjos? Somos. Abre aí. Porque a passagem fala anjos, irmão, tem que entender que é enviados. Enviados. Mensageiros que vêm trazer a mensagem. Abre aí 1 Timóteo. Deixa eu confirmar para ver se é isso, mas é isso mesmo. 1 Timóteo 5, 21. Diz assim: conjuro-te diante de Ial, esse é o apóstolo Paulo falando, e de Yahshua Mashiach, e dos anjos eleitos.
Ele está fazendo uma advertência. Eu conjuro-te. Falo para vocês. Diante de Yahshua Mashiach e dos anjos eleitos. Que observes estas regras. Sem preconceito. Nada fazendo por favoritismo. Uma orientação para Timóteo. Vocês estão entendendo? Ele está mostrando 3 testemunhos. Diante de Yahweh, eu estou falando. Diante de Yahshua e diante dos anjos eleitos. Ou seja, esses anjos é o que Yahshua falou. Eu não vim me ocupar com anjos. Porque os anjos já são meus. Já são deles. Já saíram deles. Entendeu? Agora pega aí Lucas 18. Lucas 18. Tem que ser Lucas, né? É óbvio. Tem que ser Lucas. Lucas 18. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo. Aqui, é isso mesmo. Aqui é a parábola da viúva que oportuna o juiz, sabe? Ela ficava oportunando o juiz, oportunando para julgar a causa. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Aí chega uma hora que o juiz fala assim, eu tenho que julgar a causa dessa mulher, porque senão ela vai bater em mim aqui. Aí vai me esbofetear. Isso aqui que a palavra está dizendo. Mas aí a gente vai em Lucas 18, no versículo 6. E o mestre acrescentou, escutai o que diz o juiz iníquo. Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Apocalipse capítulo 3, venham logo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 14 e 15. Contudo, se eu tardar, saberás como se comportar na igreja de Ial. Contudo, se eu tardar. Então ele está falando aqui, ó. Escutai o que diz o juiz iníquo. Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clama a ele dia e noite, mesmo que os faria esperar? Digo-vos que lhes faria justiça muito em breve. Mas, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Falando 2 tempos. O primeiro tempo, que ele vai fazer justiça aos seus eleitos, arrebatamento das primícias. Numa parábola, é a insistência de nós estarmos como essa mulher com o juiz iníquo. Insistindo para fazer justiça. Faz justiça na minha causa. Julga minha causa. Julga minha causa. Nós estamos aqui. Aquele que procura por justiça. Olhar. Aqueles que estão procurando por justiça, olhando para Ial. Não, olhar para a rocha, que é Ial. É isso que ele está falando. Isaías 51. Olhando, mostrando que o juiz é Ial. Mas nós temos que olhar para Yahshua, porque de Yahshua nós somos talhados. E como Yahshua é o intermediador entre nós e Ial, irmãos, Yahshua é o nosso Pai. E para eu ser sacerdote servindo no templo, como os filhos de Arão eram, eu tenho que ser filho de Yahshua. Somente aqueles que são filhos do sumo sacerdote que vão fazer o quê? Servir no templo. Por isso que Samuel, ainda quando criança, ele recebeu o quê? Uma roupa de sumo sacerdote para criança. Porque Filadélfia também é uma criança. Entendeu? Assim como aconteceu com Yahshua, irmãos, está acontecendo com a gente. A única coisa que nós não vamos passar é a morte, porque o pai de família, ele trouxe honra. No momento que ele é pendurado madeira, aquele prego firme. Entendeu? E quando ele é lançado por terra, isso está em Isaías 22, quando ele é lançado por terra, mostra literalmente que Yahshua traz honra para a sua prole e para a sua descendência. Você vai ver isso em Isaías 22, a partir do versículo 20 em diante. Tá? Até o final do capítulo 20, do capítulo 22, você vai entender isso. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Para nós vermos que literalmente, irmãos, nós somos filhos de Yahshua. E esse vídeo aqui, ele é um entendimento a mais com o vídeo que nós já fizemos falando de Yahshua Pai. Eu sei que muitos irmãos não gostam, refutam, mas irmãos, nós não estamos falando que Yahshua é Pai da humanidade. O irmão Shaul frisou isso muito bem. Nós não estamos falando que Yahshua é Pai da humanidade. Nós estamos falando que Yahshua é Pai dos 144 mil. E por isso que os 144 mil são as primícias da terra. Assim como Yahshua é a primícia dos mortos, e ele vem se ocupar não com anjos, mas com os que são da terra, que são filhos de Abraão, aí ele vai e retira da terra. Através de quê? Da ressurreição.
Tá? Aqueles que receberão o corpo de glória serão ressuscitados, diferentes daqueles que vão só reviver. Tá? Isso por enquanto é entendimento, que o Pai está nos dando mais entendimento em relação a isso. Então, é isso que nós queríamos trazer para os irmãos. Quer acrescentar alguma coisa, irmão? Só vou reforçar, né, a questão da muralha em Apocalipse 20, né? Pode. É o seguinte, em Apocalipse 4, Apocalipse 4 diz assim, Apocalipse 4:3, assim, ó. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. O arco-íris envolvia no trono com reflexos de esmeraldas. Então quer dizer que esse aqui é Ial. Quer dizer que Ial estava no trono, ele tem aspecto de jaspe. Se Ialcha saiu dele, Ialcha é jaspe. Né? Não tem como sair se é uma pedra de jaspe, não tem como você tirar um diamante. Você vai tirar jaspe, né? Então a palavra tem que falar por si só. Em Apocalipse 21, versículo 20, vamos colocar no versículo 17, 21, 17, fala assim, ó, mediu também a muralha da cidade, ali está falando da cidade, a nova Yal-Shalom, da noiva. Quantos côvados? A medida também da muralha, 144 côvados, 144 côvados. O material da sua muralha é de jaspe. O material da muralha é jaspe. Então, peraí, aqui tá brincando, 144. Não é muita coincidência esse 144 que linkar os 144 mil, não, irmãos? Aqui tá falando diretamente para esse 144. Entendeu? Então, essa pedra, essa essência aqui é de jaspe, mostrando que é a mesma essência de Ial e de Ialcha. A mesma coisa. Mostrando que foi tirado. Esses que eram talhados são jaspe, assim como Ialcha é jaspe, porque Ialcha saiu de Ial. Se Ial é jaspe, Ialcha é jaspe. Quem tá falando? Os 144 mil é jaspe. Exatamente. Entendeu, irmãos? Então, tipo assim, não tem o que falar, não é. Tem que pegar, fazer o estudo, entendeu? Ler, procura entendimento, entendeu? Porque muitos irmãos vão ver de primeira falar, não é verdade. Porque muitos irmãos procuram falar assim, Paulo, verdade, Yalcha é meu pai. Testifica. Mas tem aqueles irmãos que demoram um pouco mais, que tem aquela cabeça mais fechada. Mas assim que você faz o estudo, você vai pensar, você vai assim, tem sentido. Faz sentido o que os irmãos estão falando. Porque não é nós que estamos falando, não é Paulo, nem é Marco Beethoven, irmão. É Yalcha que fala. Lembra, quando Yalcha veio, Yalcha falava que era filho de Ial pela palavra. E o Espírito testificava. E quiseram e mataram ele, pegaram ele. Ah, não, esse aqui não é filho de Ial. Tá falando heresia. Tá falando heresia, tá perdoando pecado. Quem é ele para perdoar pecado? Quem que é esse homem para perdoar pecado? Exatamente. Entendeu? Então hoje nós faz a mesma coisa. Entendeu, irmãos? Hoje faz a mesma coisa. Só falamos que somos filhos de Yalcha pela palavra. Porque você vê ali que não há nada de novo debaixo do sol. E detalhe, só um detalhe. Nós não perdoamos pecado, não. Nós não perdoamos pecado, não. Mas é o fato de nós falarmos assim. Conhecemos quem somos agora. Entendemos quem somos. A partir do momento que você entende quem que você é, sua vida muda, irmão. Porque a nossa cidadania não é terrena. Nossa cidadania é celestial. Celestial. Ok? Por isso que o apóstolo Paulo, ele viu lá e explicou. Existem corpos terrenos e corpos celestiais. Tal é o corpo terrestre, tal são os terrestres. Tal é o corpo celestial que veio, tal são os celestiais que vêm. Em Provérbios também fala que ele brincava, né, irmãos? Quando você remete brincar, você vê que é pai para filho. Pai para filho. Entendeu? Vai brincar com um homem qualquer, marmanjo velho, entendeu? Não vai. A brincadeira ali é de pai para filho, do pai para uma criança. Entendeu? E aí você pergunta, mas quem que esses homens da eternidade são filhos deles, irmãos? Por quê? Porque Yalcha é homem. Se Yalcha é homem, os filhos deles, consequentemente, é homem. Exatamente. Entendeu, irmãos? Então essa palavra de agora vai acrescentar mais alguma coisa, irmão? Não. Essa palavra de agora, entendeu? Pega faz o estudo, vai no vídeo anterior, tem uma sequência de vídeo, pega a sequência de vídeo, sabe por quê? Porque às vezes você pega um vídeo desse, mas se não teve uma base lá atrás, você não vai entender nada aqui na frente. Então vai pegando os vídeos, tá escrito estudo 1, estudo 2, estudo 3, vai pegando para os irmãos terem um entendimento. O material tá ficando pronto. Quando o material ficar pronto, irmãos, você vai ver que tremendo, que tudo faz sentido. Sabe? Aí vocês vão ver que a escritura toda aponta para Yalcha e para os 144 mil. Todinha. Entendeu? Até a era de Laodiceia, que os irmãos falam, não, já que 144 mil idade de Filadélfia, a era de Laodiceia também tem parte de 144 mil ali, os irmãos vão ter esse entendimento. Entendeu? E é muito maravilhoso. E a gente vê o entendimento hoje, no primeiro vídeo que nós falamos, sobre o fato da genealogia de Yalcha, né?
ver que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo final. Se completando exatamente. A geração nossa é de 73 gerações. A geração final nossa é de 73 anos. Ou seja, a tribulação 80. E no Salmos 90 fala que a geração é de 70 a 80. E a geração de Yahushua foi de 31 gerações. E Yahushua viveu 31 anos. E o nosso tempo foi de 73 anos. Porque o tempo de uma geração, isso está em Provérbios, capítulo... Provérbios não, Salmos 90. Você vê ali que o tempo de uma geração é de 70 a 80. E o que passar de 70 ali é cansaço, canseiro, enfado. Linkando que em 2017 a gente vê que se completou 70 anos. Aí começou, irmãos. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Saul, ele fala: as nossas pequenas e momentâneas tribulações nos servem para nos trazer um peso de glória. De 2017 até 2021, ou seja, são 3 anos e meio. São 3 anos que a gente está vendo aqui de 2017 para frente. Aí começa 2017 porque foi a posse do Emmanuel Macron. Aí começou. Aí começou O cansaço, aí começou problema na economia, aí começou a vir a pandemia, aí começou a vir aqueles problemas com Mariana. Aí, vocês viram? Começaram a perceber que 2017 para cá foi um ano pior que o outro, um ano mais cansativo que o outro. E isso vai continuar, irmão. E vai continuar. Não. Agora, de 2017 para frente, irmãos, não tem melhoria. Não. Só que nós não ministramos tribulação para os irmãos. Tribulação, grande tribulação, vacina, se vai passar, o que não vai passar. Não adianta nós ministrarmos isso, porque isso não convém para nós. Prepara os irmãos para o arrebatamento. Preparar para os irmãos para o arrebatamento das primícias. Tá bom? Então é isso. Né? Que a paz de Al e de Yahushua seja com os amados irmãos, do nosso Pai Supremo e do nosso Pai Eterno, Pai dos 144 mil, como nós falamos. Assim seja. A paz de Yahushua, irmão, que o Ial dos Exércitos abençoe a vida de cada um, no nome de Yahushua Mashiach, e dê a dupla honra. Deus conceda a dupla honra. Está chegando nosso arrebatamento, irmãos, falta pouco. Assim tá bom? seja. Assim seja.